entrevista coletiva, mas evitou dar resposta direta sobre a meta fiscal. Ele não cravou se o governo vai ou não zerar o déficit nas contas públicas, as contas do próprio governo. A declaração foi dada durante um anúncio dos indicados para diretorias do Banco Central. Quem preparou para a gente essa matéria foi a repórter Maiara Dias. Confira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou, nesta segunda-feira, cravar a manutenção da meta de déficit zero em 2024 e disse que pode antecipar medidas de arrecadação de receitas previstas para o próximo ano para perseguir o ajuste fiscal. O chefe da equipe econômica disse que precisará de apoio do Congresso Nacional e do Judiciário para cumprir o objetivo, ainda mais incerto depois da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que dificilmente o governo alcançará essa meta. Que não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos três poderes. Não é só a área econômica, nem só o executivo. Os três poderes precisam estar cientes do que está acontecendo. Apesar de dizer que tem alternativas, o ministro disse que só vai anunciar o teor das medidas quando elas forem validadas pelo presidente Lula. Questionado diversas vezes por jornalistas sobre a manutenção ou não do alvo de déficit zero, o titular da Fazenda não foi assertivo. Haddad negou o descompromisso do presidente com a situação fiscal do país e disse que Lula não está sabotando a meta de zerar o déficit em 2024, mas constatando dificuldades por problemas de arrecadação herdados de governos anteriores. Querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão do mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Tá aí, olha, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa, pelo contrário, bastante árdua, diante de uma fragmentação das receitas do governo. Agora, o que fica muito claro nessa fala de Haddad é que, para conseguir alcançar essa meta, ele não medirá esforços, mas dependerá, sobretudo, do Congresso, Ari. Ananias, toda vez que o presidente Lula é instado a falar de política econômica, ele provoca uma mini crise com o mercado financeiro. Porque ele tem muitas habilidades, muitas, de articulação política, mas falar de política econômica não é uma delas. Se dá uma benção ao mercado, pedir benção ao mercado não é, né? E o Fernando Haddad, hoje, é uma figura respeitada pelo mercado. Ele segura o tranco, o mercado confia no Fernando Haddad. Não só o local, o mercado estrangeiro também. Então, o presidente Lula tem que deixar só o ministro Fernando Haddad falar. Ele desvia a pergunta. O que foi que ele criou? Ele criou uma tempestade que agora o Haddad está desfazendo. Porque o mercado sabe que esse déficit não será, essa meta de déficit fiscal zerado não será alcançada. O mercado sabe disso, o governo sabe disso, o mundo sabe disso. É preciso verbalizar isso? Não, não é preciso, porque o mercado é volátil. Uma fala do presidente derruba o dólar, derruba a bolsa. Então, é isso que o Haddad está fazendo. Ele está tentando desfazer essa mini crise. É óbvio que vai haver um déficit, sim, na casa, aí, sendo realista, dos 85 bilhões de reais. Então, não é segredo para ninguém. O que o ministro Haddad está garantindo, e ele está certo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também sinalizou nessa direção, o que é? É não esmorecer na tentativa de alcançar a meta. Sim. Aí é o papel do ministro, é perseverar no alcance da meta. Mas não, ela é inalcançável, a gente sabe disso. É como no jornalismo, a busca da objetividade plena. Existe? Não. É um mito? É. Mas nós, jornalistas profissionais, temos o dever de morrer tentando alcançá-las. O Arida dá uma aula ainda de jornalismo. Filosofando ainda, finaliza. Alessio, agora assim, é tipo, olha,
É impossível, mas vamos tentar fazer e chegar o mais perto possível. Acredito que seja por aí. Exatamente. Essa é a meta, Ananias, como o Ari colocou. Não é porque parece ser impossível que não vai ser buscado, né? O ministro Haddad deixa claro isso, que a intenção dele é essa, de tentar zerar esse déficit. Se vai conseguir ou não, a gente sabe que é praticamente impossível, como a gente está colocando aqui, mas a tentativa do governo é para esse sentido, de justamente mostrar essa responsabilidade fiscal, de mostrar que o governo está preocupado não só em investir, mas controlar as contas públicas, porque a gente sabe que nos últimos meses está acontecendo muito investimento, principalmente na área social. A gente viu aí a retomada de vários programas de políticas públicas, sobretudo no lado social. E esse valor, ele sai de algum lugar, ele vai ser sentido a falta desse recurso em outro lugar. Então, eu acredito que essa conta, ela realmente não fecha nesse sentido, né? Mas a gente vê o compromisso do governo federal em tentar manter o mínimo possível desse rombo nas contas públicas para o próximo ano. Com essa fala do ministro Haddad, fica claro isso, né, Nilson? A Poliana, me ajuda a deixar ainda mais claro para a nossa audiência. Explica o que é essa meta zero e se o governo vai conseguir alcançar na sua visão. Essa meta é evitar, Ananias, que o governo tenha um déficit, porque hoje ele está previsto ali em 100 bilhões de reais, é o que se estima. O que quer se igualar são despesas e receitas, para você não ter uma discrepância, um problema para o governo no fim. É como o nosso salário, a gente não pode gastar mais do que a gente recebe, então o governo não pode ter uma despesa maior do que aquilo que ele arrecada ao longo do ano. Não entra em déficit, né? Se Exato. gastar mais do que o arrecada, entra em déficit. Você entra numa situação de déficit. Então, o déficit zero é você ter ali contas públicas equilibradas. O Lula está preocupado em garantir investimento no ano eleitoral. Do outro lado, Fernando Haddad faz esse chamamento ao Congresso, como você destacou, para garantir recursos. E quando é que o mercado se irrita ainda mais? Não só numa sinalização, numa dificuldade de Haddad explicar essa fala do Lula, mas também em não ser demonstrado o compromisso com a redução dos gastos do governo, a redução de uma máquina que há muitos anos se fala na necessidade do serviço público, da máquina pública ser um tanto mais enxuta, mas isso nos governos e ainda mais numa situação de difícil governabilidade como o próprio presidente Lula tem, é muito complicado de se aplicar na prática. Então, se o Haddad tem que ter persistência, ele tem que também ter um pouco de temperança, porque nessa entrevista hoje ele não conseguiu mostrar isso, a irritação dele era visível, até mesmo nas pontuações que fazia aos jornalistas. Então, tem que dar uma acalmada ao ministro da Economia se de fato ele vai persistir nessa meta. Agora, Kátia, dá para dizer que a fala do Lula é política e a do Haddad para o mercado? Sim, são duas coisas diferentes, mas tem um ponto em comum. Nem Lula nem Haddad podem falar, né, deixar bem claro que daquilo que o governo calculou de arrecadação e de gastos e etc., tem aí duas situações que são, pelo menos no que defende o governo, são essenciais. A participação do Congresso, né, e a participação do Judiciário. Existe uma série de medidas que, como, por exemplo, a situação do CARF, né, está sendo aí objeto de julgamento no STJ, né, a questão de arrecadação, despesas do Congresso, né, ali a mudança na LDO para abrir ali um valor que é calculado em 32 bilhões, depende também do Congresso. Só que, nesse momento, a situação aí do bater a bola, jogar a bola, dizer, olha, a gente tem essa possibilidade, estamos trabalhando por ela, mas depende do Judiciário e do Congresso. Da forma que está hoje, não seria interessante nem para o ministro, nem para o presidente. Quem está fazendo esse meio de campo aí, de reforçar que o governo está trabalhando, mas que ele trabalha com a hipótese também de que dê errado essas negociações dentro do Congresso e as decisões do Judiciário, é a Simone Tebet, né? Que é a ministra, que ela que está falando isso. Mas a verdade é que o governo, ele hipoteticamente, ele conseguiria, né, fazer esse encontro aí, zerar
se essas medidas que ele espera forem favoráveis a ele. Mas aí é esperar que o Congresso, da forma que está, né, e as decisões do Judiciário envolvendo as arrecadações, envolvendo os interesses dos estados, favoreçam o interesse do governo federal, também você não pode cravar. E aí mistura a política com a economia. O ministro não pode irritar, jogar para a opinião pública essa responsabilidade para senadores e deputados, porque ele também está com a reforma tributária lá para ser votada. A situação não é favorável para o governo no Congresso. E aí, como o Ari falou, sobra ali para o senhor mercado, para os condicionantes, embora todo mundo saiba o que vai acontecer. Na pior das hipóteses, o governo projeta aí um déficit de 0,25, né? Que não é bom, não é o ideal, mas é o que o arroxo, né, pode conseguir. Mas eu vejo muito mais essa preocupação de, ali no meio de campo, política, economia, não mexer com deputados, não jogar para o Congresso, para não entornar o caldo, para não entornar de vez o caldo. Que não é fácil de lidar. A Haddad já mostrou muita habilidade política. Desde que foi anunciada essa meta zero, ela é questionada, né? A Haddad já mostrou habilidade política na aprovação